Fala pessoal, beleza? Aqui é o João e hoje eu vou reagir a esses supostos problemas na teoria da evolução com essa pessoa que com certeza sabe muito o que está falando. Vamos lá. Eu nem queimei o filme do Darwin, né? É verdade, queima o filme do Darwin aí um pouquinho. Então, cara, Darwin... Escolhe aí duas coisas, sei lá, fica à vontade. Mas... seleção natural. Pô, seleção natural não resolve nada, né? Pra dizer que o homem veio do macaco. Pô, seleção natural é o cara que bate melhor. Tá, então ele já demonstra, né, todo o conhecimento que ele tem de biologia evolutiva quando ele espera que seleção natural tenha algo a ver com o homem vir do macaco. Ele já está juntando duas coisas, né, que é a ideia de descendência com modificação, que você pode ter sem necessariamente você acreditar na seleção natural, e a modificação da espécie em si, que boa parte, a maior dela é adaptativa, é por seleção natural. Então, ele está errado de duas maneiras, seja porque ele está misturando temas, ou seja porque ele não entende como funciona a seleção natural, nem como dá o processo evolutivo de forma geral. Obviamente, não é que todo macaco vai se transformar em ser humano, então vamos seguir aqui com as ignorâncias. Ganha o campeonato. Acabou. Vai resolver o quê? É a sobrevivência do mais apto. Ok, agora como é que esse mais apto ele desenvolve espécies novas? O Darwin nem falava sobre isso, porque não tinha... A galera estuda Darwin achando que já existia a ideia de genética. Já existia a ideia de genética, ela só não era igual a de hoje, né? Então, as pessoas que estudam Darwin, ao contrário dessa pessoa, sabem disso. Então, o Darwin, embora ele não tenha resolvido, evidentemente, o problema da especiação, que depois vem com Moritz Wagner, que começa a perturbar o Darwin, tanto é que o Darwin chega a dizer que cedeu muito ao Moritz Wagner a ideia de isolamento geográfico para a produção de novas espécies. Então, o Darwin já estava discutindo na época dele como se formava outras espécies. Muito cedo, ainda na vida do Darwin, ele viu a importância do isolamento geográfico para produzir novas espécies, depois ele acabou descartando, e só depois é que o Moritz Wagner começou a chamar a atenção para isso novamente, mas o Darwin em si, já mais velho, mais maduro, não deu muita atenção para isso. Mas dizer que as pessoas não tinham ideia nenhuma de como se formavam espécies no século XIX é um absurdo completo, só demonstra que essa pessoa, historicamente, nunca abriu um livro de história de biologia evolutiva, deve ter aprendido por outras formas. Né, gene recessivo, gene dominante. Não tinha isso. Mendel cria isso depois, lá, né? Estudando as plantas, né? A cor das plantas e tal. Então, o Darwin não resolve a parada. Né? A origem das espécies, é um cara que é genial, ele olha os animais, observa semelhanças, mas a única contribuição dele grande ali foi a origem das espécies, né? Depois, no livro A Descendência do Homem, aí ele começa a fazer um discurso mais ateísta, né? Com isso aqui... Mentira, Darwin nunca fez nenhum discurso ateísta. Inclusive, tem uma carta dele negando que ele tenha sido ateu em qualquer momento da vida dele. Então, simplesmente ignorância, não sei se é por falta de leitura ou por falta de honestidade, eu vou assumir que é a primeira, por falta de conhecimento mesmo. Cara, nesse livro tem um trecho do Darwin, que eu não me lembro se está na Origem das Espécies, acho que é Darwin Letters, Cartas do Darwin. Ele fala assim, cara, a questão do olho, do surgimento do olho nos animais não me deixa dormir. Porque o olho, ele já surge muito desenvolvido. Aí você fala, pô, mas o polvo, ele tem um olho. Cara, mas o olho mais simples que é conhecido já é um olho altamente complexo. Você fala, cara, como é que surge uma parada tão complexa assim, já meio que prontinha? Aí que vai, né? Mais uma vez, o olho se desenvolve a partir, né, de tecido fotossensível, e depois tem um aprofundamento, enfim, isso já foi explicado 1 bilhão de vezes, inclusive desde o Darwin. Então, mais uma vez, uma pessoa replicando ignorância sobre um tema que ela desconhece. Cara, o olho é um negócio muito complexo. Pra galera entender como é que o olho funciona, cara, Descartes teve que resolver uma questão lá da convexidade, uma questão que só foi ser entendida no ano 1500 e tal. A galera não sabia como é que funcionava a ótica, né? A física da ótica é um negócio que exige uma complexidade absurda. Você tem os cones e bastonetes, que é pra ver as cores. Você tem lá a retina, pô, a imagem fica de cabeça para baixo na retina, aí vai pro nervo óptico, chega no cérebro, o cérebro reconstrói. Cara, não dá pra... Então o Darwin fala, cara, o olho atrapalha a minha teoria, porque
Como é que surge isso já prontão? Não, o olho não atrapalha a teoria de Darwin, ele nunca disse sobre o olho especificamente. Ele falou que se pudesse ser demonstrado, né, que a impossibilidade da evolução de estrutura complexa, isso teria sim, seria um problema para a teoria dele, né? Mas, inclusive, eu vou botar a citação completa aí na tela para não errar a citação, né? Porque ao contrário dessa pessoa, eu sei onde encontrar, então vai estar aí na tela para vocês. Entendeu? E então, assim, deu uma queimadinha no... Não, eu entendo. Tem muita coisa, né? Mas aí é um programa só de teoria da evolução, né? Tá bom. O lance do Darwin, com a evolução e tudo mais, ele tá descrevendo ali uma parada que ele supostamente tá vendo, né? Que é, por exemplo, pássaros que vivem isolados nessa ilha aqui comem uma coisa específica. Tentilhões de Galápagos. Eles começariam a O bico teve que aumentar para poder pegar o... Então, isso é ele descrevendo algo que teria acontecido, né? Se você for ver... Não necessariamente isso aconteceu É tudo assim. muito hipotético. É sempre hipotético. Hipotético. E aí você não tem ciência. Porque a ciência você tem uma parte que é especulativa, mas se ela não vence esse nível especulativo, você não tem ciência. Você tem meras viagens. Por quê? Como é que é? Bom, mais uma vez, uma pessoa que... Eu acho que o exemplo de ciência que ela tem, o mínimo que ela conhece, talvez seja a física, não sei. Mas eu já escrevi sobre isso na questão de ciência. As pessoas acham que a ciência evolutiva, por ela ter um componente histórico, ela é menos válida do que outro tipo de ciência. É comum, mais uma vez, quando você desconhece do assunto, tá bom? Mas evolução é tão ciência quanto física. E a gente tem testes de hipóteses, né, também. Não é do mesmo jeito que na física, porque não dá para pegar e replicar a vida como um todo. Mas, enfim, vamos lá. É o modelo da ciência. Se a galera entende isso, a galera entende o problema da teoria da evolução. A ciência, ela funciona assim, segundo os moldes atuais, ela pode mudar daqui a pouco, e mudou várias vezes. Você observa um fenômeno. Qual fenômeno? Uma criança está com febre. Aí você vai pesquisar o que gera essa febre. Por que o corpo aqueceu? Aí você acha que o corpo aqueceu porque quando o corpo aquece, ele combate um inimigo, um intruso mais fácil. Mas qual que é o intruso? É um vírus? É uma bactéria? Aí você vai fazer uma pesquisa e vai descobrir, não, quando essa bactéria se instala na garganta da criança, gera uma amidalite, o corpo ele se esquenta para poder aumentar o metabolismo e vencer e matar essa bactéria. Então você consegue achar relações de causa e efeito formulando hipóteses em cima do que você está vendo. Eu dei um exemplo ruim, que tem um exemplo muito melhor. Vou ilustrar com uma história que eu estou inventando aqui agora. Tá. Se você quer criar um app, mas não faz ideia de como programar ou por onde começar, conheça a... O cara foi sair com a mulher e aí a mulher virou pra ele e falou assim, pô, tem cabelo na orelha? Aí ele falou, acho que eu tenho. Pelos na orelha. Aí o cara pensou assim, cara, interessante isso, porque eu nunca vi uma mulher com cabelo na orelha. Aí ele começou a pesquisar todas as mulheres que ele conhecia e ele viu que nenhuma mulher tinha cabelo na orelha. Então, o que ele pensa? O cara é biólogo. Ele pensa o seguinte, olha, vou formular uma hipótese. Cabelo na orelha só dá em homem porque é um gene que é cromossômico. Ele não está nos autossomos, ele não está na parte do DNA que todo mundo tem, independente. Autossomos também são cromossômicos, né? Eu acho que ele quis dizer um cromossomo ligado ao sexo. Se homem ou mulher. Ele está naquilo que define o homem ou mulher. Então, deve estar no cromossomo Y, porque só homem tem. Se só homem tem, deve estar no Y, que é a coisa que só o homem tem. Pô, caramba, que gênio. Aí, inventaram o conceito de herança holândrica. Holândrica é de holo, que é todo, e andro, que é homem. Todos os homens. A herança holândrica é a herança que o pai passa para todos os filhos homens. O pai homem passa para o filho homem, não passa para as filhas. Eu aprendi isso, cara, na minha época de vestibular, que hipertricose auricular, que é cabelo na orelha, é um exemplo de herança holândrica. Só que não é mais, cara. Eles descobriram que mulher também tem. Mas mulher tem por quê? Aí eles também não sabem. Então o gene da hipertricose auricular deve ser uma herança autossômica, que a mulher também tem,
mas deve ser ativado por alguma coisa que o homem tem mais, que é a testosterona. Talvez se a mulher usar a testosterona pra ficar anabolizada, ela desenvolve cabelo na orelha. Ah, então era uma herança autossômica, eu achei que era cromossômica. Então a ciência ela vai caminhando assim. Você observa o fenômeno, formula uma hipótese, testa a hipótese. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Beleza, vamos formular. A teoria da evolução ela não consegue vencer a parte da hipótese. Por isso que ela ainda é uma teoria e, na minha opinião, nem deveria ser teoria, deveria ainda estar no ramo da hipótese. É porque a sua opinião é muito irrelevante, porque você não entende o que você está falando. Não existe uma gradação entre hipótese e teoria. Isso você tirou de sua cabeça porque você não entende ciência. Se você entendesse, você saberia que não é assim que funciona. Mais uma vez, remeto lá para a minha coluna, porque isso é um tipo de ignorância muito comum, né? A biologia evolutiva ela produz hipóteses, e as hipóteses são testáveis, elas têm sido testadas e elas demonstram que a ancestralidade comum em toda a vida é a melhor explicação que a gente tem para a diversidade da vida como a gente conhece. Isso é um fato de qualquer pessoa que saiba procurar artigo, que entenda realmente de ciência, que entende que a biologia evolutiva ela faz determinadas previsões e que são observadas no mundo real. Porque você tem a origem da vida, que faz parte do neo-darwinismo. Neo-darwinismo pegaram o Darwin. Aí ou é mentira, ou é desonestidade, ou é desconhecimento. Eu vou ficar com desconhecimento, eu acho. Na minha opinião, ele não sabe o que está falando. Eu quero que ele me conte onde diz que a origem da vida faz parte do neo-darwinismo. Misturaram com genética, com um monte de coisa. Aí expandiram as disciplinas que estão dando base para a teoria da evolução. A hipótese da origem da vida faz parte, que é a hipótese de dois caras chamados Oparin e Haldane. E esses caras falam... Não existe só uma parte. Não existe só uma hipótese sobre a origem da vida, tá? Isso aqui que ele aprendeu no ensino médio, ele parou aí e nunca mais estudou. A vida surgiu quando o planeta Terra era um caldo nutritivo ali, que era tipo um líquido, aí ficava caindo raios, e esses raios fizeram os átomos se unirem em pequenos aminoácidos, e depois em pequenos peptídeos, depois em pequenas proteínas, e depois isso foi desenvolvendo o DNA. Meu irmão, o abismo entre um aminoácido e um DNA é o abismo, deixa eu ver assim, da Dercy Gonçalves pra Sharon Stone, meu irmão. Até porque você comparando a Dercy Gonçalves e a Sharon Stone, elas são, né, duas pessoas, né? Aminoácido e DNA não são nem as mesmas moléculas. Mas enfim, o que esperar, né? É um negócio, cara, não tem nada a ver, é um Fusca pra Ferrari. É de um átomo para um iPhone ou para uma pessoa. Um aminoácido ou uma proteína virar um DNA, meu irmão. Nossa, ninguém nunca tentou falar isso, tá? Qualquer pessoa que tenha estudado o suficiente no vestibular, no ensino médio, saberia que, né, a gente tem classes diferentes de moléculas. O DNA é um tipo de molécula, um ácido nucleico, e os aminoácidos são aminoácidos, que são os blocos básicos de construção das proteínas. A gente nunca esperou e nunca quis dizer que proteína tivesse dado origem a DNA e nem vice-versa, tá? Então, assim, é simplesmente desconhecimento de, sei lá, química básica. Pô, você tá forçando a barra pra caraca, hein? Aí um maluquinho faz um experimento, pega um caldo lá, semelhante, aí fica jogando os raiozinhos e aparecem uns aminoácidos. Viu? Não falei? Você fala, meu irmão, aminoácido até minha avó faz na sopinha lá no mingau, cremogema. Tu fazer agora esse aminoácido virar um DNA, rapaz, eu te dou um prêmio. Te dou 7 balas de juquinha, e aí... Alguém confere pra mim, mas não sei, cremogema, sei lá, não deve ter mais amido do que qualquer coisa ali, não sei, né? Enfim, bobagem. E um glu-glu e um salsipupu. É hipótese, pô. Por isso que a origem da vida é hipótese, porque ela não tem muita base. Mas aí... A origem da vida é um fato, ela se originou de alguma forma. Agora, qual processo, ou quais processos deram origem à vida é outro, mas que ela se originou, seja criada ou de modo natural. A hipótese mais plausível dentro do contexto científico é a origem natural, obviamente. A gente está buscando ainda entender quais são esses processos, mas é um fato que a vida teve origem. A teoria da evolução, como os historiadores precisavam muito descredibilizar o cristianismo, e falam, dá uma moral. O Darwin nunca teve interesse em descredibilizar o cristianismo, ele continuou contribuindo com a igreja local durante a vida dele, respeitava imensamente a sua esposa, que era cristã, tinha amigos
cristãos, como Asa Gray, por exemplo, que foi um cara que deu apoio a ele desde o começo. Então, é teoria da conspiração, é só o que vem daí, né? Bom, vocês puderam ver aí um show de ignorância, eu não esperava que fosse diferente. Isso foi um react, porque eu não tinha visto ainda, eu tinha separado. E me siga aí para mais, deixa o seu like, compartilha, vejo você no próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.